vendo, tá? Pode deixar. E Sagrado a Amanda Coração. fez também, de Sagrado Coração. Ah, muito lindo. Na casa. Hoje é o dia do... Sagrado Coração foi dia 12. Não, é do coração eucarístico. Ah, o coração foi Jesus, É. Aí, É o então, batismo de adultos. 236, página 236 do PDF, dentro do livro, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, Rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando aqui nos corolários, né? Sobre o batismo, sobre porque Cristo os quis tolerar, remissão das penas do pecado original, e agora a gente vai para porque nos dão ocasião de virtude. Então, a segunda razão porque depois do batismo remanesce em nós a fraqueza física, a doença, o sentido da dor, o ímpeto da concupiscência, é para que nos sirvam de campo e sementeira de virtudes, donde poderemos colher maiores frutos de glória e prêmios mais abundantes. Estamos aqui na letra B. Realmente, levando com paciência os sofrimentos da vida, submetendo, com o auxílio de Deus, nossos baixos instintos ao império da razão, podemos seguramente confiar que, se houvermos combatido o bom combate, consumada a carreira e conservada a fé, como fez o apóstolo, nosso Senhor, que é justo juiz, dar-nos-á naquele dia da retribuição a coroa da justiça, que também nos está preparada. Então, Cristo, nosso Senhor, permite que a concupiscência continue, né, as nossas fraquezas da carne, para que a gente consiga méritos ao combatê-la, né, pela virtude. Então, ele dá a oportunidade, ele não tira a queda para o pecado, ele dá a oportunidade de vencer o pecado pela virtude, né, para ter méritos. Como assim, tipo? Porque se você, por mais que seja pela graça, ele quer contar com a sua vontade. Então, a vontade que vai fazer a virtude acontecer. Então, aí que está um mistério também, porque a gente não tem como, cientificamente, do ponto de vista da ciência moderna, né, pensando assim, vamos colocar na balança aqui, até que ponto eu entro em ação, até que ponto é Deus que entra em ação e toma a rédea da minha vida. Não tem como a gente saber, porque existe uma nuance ali que é a graça divina, é um mistério da existência. A gente fala, olha, seja o que Deus quiser, eu vou fazer seja o que Deus quiser. Amanhã... peguei agora para, como leitura mesmo meditativa, o livro de Santo Afonso, A Oração, que é uma espécie de tratado que ele escreve, é um pouco teológico, muito bom, mas é bom para meditar. Que ele trata, né? Aí ele fala, tipo assim, ele fala do erro do Jansenio, por exemplo, de Lutero, enfim, que eles diziam que, tipo, é impossível para a natureza humana não pecar. Até certo ponto tá certo, mas no sentido assim, tipo, somente para a natureza. Mas Deus também não vai mandar você fazer uma coisa que é impossível. Então, porque também você tem que recorrer à graça dele pela oração. Ele só vai dar essa graça se você rezar. Então, há alguns vícios, alguns graus de virtudes que você só vai conseguir alcançar se você rezar e pedir para Deus mesmo aquilo. Senão, você não vai conseguir, não. Ainda que você, tipo, se esforce, faça a maior penitência possível. Se você não pedir... Se não pedir, não ganha. Exatamente. Porque fala assim, pedi e não recebeis porque pedis mal, ele fala, né? É uma passagem. Porque essa passagem vai fazer um contraponto daquela outra passagem. Pedi e recebereis. Ele não fala pedi e talvez recebereis. Ele fala pedi e recebereis. Então é consequência. Só que na outra passagem, não sei se é no mesmo evangelista, mas ele vai falar assim, vós pedi e não recebeis porque pedis mal. E tem outra passagem que fala assim, não sabeis o que pedir. Então peça ao Espírito Santo que peça em vocês. Porque ele sabe pedir. Então, porque, na verdade, tudo que tem a ver com Deus na nossa vida é o próprio Deus que realiza. Então, tudo que eu fizer de divino é Ele que fez. Então, por isso que a gente não tem, vamos dizer assim, mérito com M maiúsculo. Nunca vou poder ter orgulho do que eu fiz, justamente pelo fato de que a autoria não é minha mesmo. Então, é como se fosse aquela questão de o filho comprar um presente para o pai com dinheiro da mesada. Qual que é o mérito? Ele não trabalhou para ter aquele dinheiro. Ele não pode dizer assim, não, toma aqui, pai, você depende de mim. Aqui, ó, tá. Ele não tem de onde tirar esse raciocínio. Da mesma forma, Deus nos dá, assim, a graça para tudo, para viver. Então, a gente está aqui numa situação de
a humildade urge, né? Ela urge-nos. E aí, ele diz aqui, como acontece aos judeus, né? Evidentemente, não foi de outra forma que Nosso Senhor se houve com os filhos de Israel. Salvou-os da servidão dos egípcios, submergindo Faraó com seu exército nas ondas do mar. Entanto, não os introduziu logo na venturosa terra da promissão, mas sujeitou-os primeiro a muitas e variadas provações. Depois, quando os investiu na posse da terra prometida, expulsou de suas sedes uma parte dos antigos habitantes, mas deixou algumas tribos que os israelitas não puderam exterminar, para que ao povo de Deus nunca faltasse ocasião de adestrar sua força e valor na guerra. Acho que a gente viu essa parte, né? Tem impressão. Letra C. A gente viu. Porque excluem dos neófitos motivos inconfessáveis. Então aqui, acresce ainda outra razão. Se além dos dons celestiais com que o batismo exorna a alma, fossem também conferidos benefícios para o corpo, seria para recear que muitos procurassem o batismo por motivos antes pelas vantagens da vida presente do que pela aspiração da glória futura. De feito, o cristão não deve ter na mente os bens falsos e incertos que aparecem aos olhos, mas os eternos e verdadeiros que não se podem ver. Talvez por isso que São Paulo fala, quem tem bens, use-os como se não os tivesse. Quem tem esposa, como se não fosse casado. Não no sentido do desprezo, do desdém, mas no sentido da perspectiva... Desapego, né? É o desapego e perspectiva assim, ó, o meu bem maior é Deus. Não é isso aqui. Isso aqui é um bem, mas é um bem relativo. Agora, Deus é um bem absoluto. Eu nunca vou trocar um bem absoluto por um relativo, enquanto estiver na graça. Então, tem que ter sempre aquela posse, né? Aquela ideia. Nós somos forasteiros aqui. Nós não somos daqui. Nosso lugar não é aqui. Isso também lembra um bem temporário, né? É tudo temporário. E aqui a gente está hóspede, né? A gente está aqui e tal. A natureza que a gente vê, o pôr do sol que a gente vê, a sociedade em que a gente vive, tudo isso aqui é emprestado. O corpo que a gente tem emprestado é tudo de Deus. Então, a gente não pode agir como se nada fosse nosso. Então, por isso que não pode ter apego, porque se você se apega, você já está ofendendo a Deus. Pelo simples fato de que aquilo não é seu mesmo. Não é. Por isso que é feio a criança pegar uma coisa assim e ficar com aquilo, coisa feia, devolve. Então, porque a razão já falou, isso é errado. Isso aí ofende a razão da justiça. E Deus é a justiça por excelência, né? Então, a gente lembra um pouco também aquela passagem do Nosso Senhor que fala para São Tomé, né? Que tipo, bem-aventurado tu que creste, mas mais bem-aventurado é quem e viu, né? Mas mais bem-aventurado é aquele que crê e não viu. Que né? não Porque viu. Mostra também, tipo, se o batismo fosse algo, como ele falou, corporal, que também fizesse um efeito no corpo, a pessoa ficasse, tipo, com o mesmo poder se apegar naturais, àquilo. como se Adão, como Adão, por exemplo, as pessoas iriam buscar o batismo só por isso, né? E iriam estar vendo isso também, não teria o exercício da fé propriamente, de não ver e mesmo sem acreditar na graça santificante. Sim, para se apegar. É a mesma coisa de pais que são ricos, mas são católicos, devotos, e que não dão tudo que o filho pede. Por mais que ele tenha condições de aquelas famílias católicas, principalmente que vivem em países assim de primeiro mundo, tipo Suíça, né? Tem os católicos tradicionais lá, muitos assim dizem, eu não dou, por exemplo, meu filho tudo que ele deseja. Às vezes ele pede aniversário, ele pede uma coisa que custa um valor exorbitante. Ele pode dar com a maior facilidade do mundo aquilo, sem fazer nenhum peso no orçamento, uma coisa assim que seria centavos para ele. Só que ele não dá e fala assim, não, você tem que trabalhar para merecer, tem que tirar nota na escola, tem que fazer tudo certinho, o dever que qualquer outra pessoa tem que fazer, mesmo tendo condições de burlar toda aquela sacrifício que os pobres têm que fazer para conseguir alguma coisa, que é trabalhar muito. O filho desses ricos tem a mesma coisa, ou seja, ele tem todo o poder na mão. Deus tem toda a graça para nos dar a imortalidade agora. Ele pode nos dar qualquer coisa agora, mas ele não dá. Fala, não, vocês têm que ir para o céu de outra forma. Não é assim, de brinde, vou lá e puxo vocês para o céu assim do nada. Fazer uma coisa sem tentação, sem dor, sem cruz, sem sofrimento. Não, mas eu sofri, eu virei o ser humano e sofri, por que agora vocês vão querer pegar um atalho para o céu totalmente hedonista? Não, eu quero ir para o céu com prazer, eu quero ir para o céu sem sofrimento, eu quero um céu light, eu quero ir para o céu da mesma forma que a pessoa que come uma comida saborosa e não engorda. Eu quero ter todo o prazer, mas não quero ter nenhum compromisso, nenhum sacrifício. E a nossa sociedade, infelizmente, por sistema, é hedonista, né? É materialista. Então é complicado. Aqui ele fala, porque o cristão é consolado nos sofrimentos. Ó. Então, mas apesar das misérias que a infestam, nossa vida na terra não deixa de ter as suas alegrias e doçuras. Para nós, que pelo batismo fomos enxertados em Cristo,
À maneira de pimpolhos, poderá haver alegria mais suave que a de tomar a cruz aos ombros, seguir o divino chefe, não arrefecer diante de nenhum trabalho, não recuar com qualquer perigo que nos tolha de aspirar ardentemente ao galardão, ou seja, ao prêmio, para o qual nos chamou nas alturas? O que é pimpolho? Acho que Criança. é Ah, tá. o pimpolho, né? Os pequenininhos. Uhum. Uns hão de receber de Nosso Senhor a coroa da virgindade, outros a láurea de mestres e pregadores, outros a palma do martírio, outros, enfim, a remuneração que corresponde às suas virtudes. Entretanto, nenhum de nós seria agraciado com tais honras e distinções se antes não nos adestrássemos na arena das tribulações da vida e não saíssemos vencedores do campo de batalha. Então, por isso que na Salve Heredina, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Não é mar de rosas, é vale de lágrimas. Então faz um paralelo com a máxima do mundo, né? O mundo busca um mar de rosas. Então o showbiz vai buscar o mar de rosas. Hollywood, você pega toda a questão ali do glamour, da moda, né? A questão do prazer. É mesmo, sei lá, tipo, se a gente for para algo mais sério, a política, né? Tipo, a questão da utopia, isso, das ideologias, a salvação do mundo pela perfeito, politicagem. né? Salvação pela política, quer dizer, né? A salvação por um sistema que, por si só, sustente o bem-estar. É um sistema que, imanentemente, sem precisar de nenhuma ajuda transcendental, ele sustente tudo que a gente precisa para ser feliz. Essa é a utopia. Porque a gente vai estar apostando todas as nossas fichas no puro imanente, no homem, na natureza, achando que naturalmente, antropologicamente, somos capazes de nos salvar. Aí volta toda aquela questão das heresias antigas. Está tudo aí embutido na política moderna. Está tudo ali. É só a gente colocar o rótulo de volta. Ó, isso aí é aquilo lá. É aquilo que Santo Agostinho combateu aqui de novo. Olha aquele político lá na Câmara falando. Mesma coisa. Olha um gnóstico ali falando. É a mesma coisa. Vogel mesmo fala que as ideologias modernas é a religião do homem. Né? Sim. O materialismo. O que é materialismo, né? O que é o ateísmo materialista? Tem um gnóstico disfarçado ali. Só que tem que avisar. Então, a dotação de bens. Tornemos agora aos efeitos do batismo. É preciso explicar que, por sua virtude, este sacramento não só nos livra dos males, por maiores que sejam em si, mas também nos enriquece de preciosos dons e prerrogativas. Então, ele dá a graça santificante, virtudes infusas, inserção no corpo de Cristo. Então, graça santificante. Nossa alma se enche da graça divina, pela qual nos tornamos justos, filhos de Deus e herdeiros da eterna salvação, pois está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Então isso aqui é uma restrição de salvação. Deus colocou uma restrição severa. Quem crer e for batizado, este aí será salvo. Só. Não tem, mas e o jeitinho, né? Não tem um jeitinho. Deus não tem uma porta secreta, não tem uma porta dos fundos pela qual outros possam entrar. Não, a única porta é a crença em Deus, né? A fé e o batismo, que é o sacramento, sinal sensível da graça de Deus. O apóstolo, por sua vez, atesta que a igreja foi purificada no banho da água pela palavra. Ora, o Concílio de Trento a todos propõe a crer, sob pena de excomunhão, que a graça não consiste apenas na remissão dos pecados, mas é uma qualidade divina que inere à alma. É um certo esplendor, é uma certa espécie de luz que destrói todas as manchas de nossas almas e torna nossas almas mais formosas e mais brilhantes. Aí, ele remodela a alma, então. Mexe na nossa alma formalmente, né? O batismo. Sim. Porque ela estava feia, desfigurada pelo pecado original, intragável para entrar no céu, impossível de entrar. Aí o batismo lava a nossa alma e remodela. Tira todo aquele entrave, aquela distorção, né? Uma protestante falou para mim que ela estava salva porque ela crê em Jesus e ela foi batizada. Então, só que, essa parte só que o protestante não tem nessa noção de graça. Por exemplo, o Catecismo deixou bem claro que a graça, tem esse termo aqui, uma qualidade divina inerente à alma, como se fosse uma luz, um esplendor. O protestante crê, na verdade, que a graça é justamente isso que ele colocou, uma mera remissão dos pecados. Quando a pessoa é batizada e a pessoa crê em Jesus Cristo, é como se um manto de graça cobrisse a alma dela, a pessoa dela. Mas tá a blindada, alma em si né? continua, como se fosse uma blindagem. Mas a alma em si continua suja, né? Suja. Por isso que eu quero falar, é impossível você fazer qualquer bem.
Ao contrário do católico, que ele não, beleza, tipo, eu sou ruim, eu tenho pecado original, eu sou miserável. Mas a partir do momento que eu recebo a graça divina, eu posso me tornar um grande santo. E eu tenho o próprio Deus em união comigo. Então eu sou Mesmo crendo e sendo batizado, né? Ele leva muito ao pé da letra, né? São as duas Não, coisas. E sou É batizado, outra então não concepção de observa. graça, né? E estou salvo Você vê como deles. distorce, né? Sim, sim. E ó, aqui Cristo deixou bem claro que é futuro do presente, né? Quem crer e for batizado será. O verbo ser está no futuro do presente do indicativo, não está no presente. Não está assim, ó, quem crer e for batizado já está salvo. Exatamente. Ele não falou isso, não abriu precedente para essa interpretação. Da onde eles estão tirando que eu já estou salvo, você tem que tomar posse da sua salvação, etc. Ou seja, eles estão contando com o fim sem ter começado a jornada. A interpretação. É a interpretação, muito errada. Então, ó, aqui Isso é o que a Sagrada Escritura dá claramente a entender quando diz que a graça é comunicada por efusão e quando habitualmente lhe chama penhor do Espírito Santo. Ó, virtudes infusas agora, né? A graça, porém, é acompanhada pelo sublime cortejo de todas as virtudes que Deus infunde na alma juntamente com a graça. Por isso, naquela declaração do apóstolo a Tito, quando ele diz: Ele nos salvou pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo, que derramou sobre nós com abundância por Jesus Cristo, nosso Salvador. Santo Agostinho, explicando as palavras, derramou com abundância, acrescentou o comentário: isto quer dizer para a remissão dos pecados e a abastança de virtudes. Aqui no caso, essas virtudes aqui, que ainda que não fale, pelo catecismo por 10º e pelo que ele cima, são as 3 teologais, né? Fé. E mesmo as outras cardeais que são sobrenaturalizadas, né? Sim. Que é a fé, a esperança, a caridade e as outras 4 também, justiça e temperança. Sim, e todas Levadas ao nível sobrenatural. E os dons do Espírito Santo, né? E a paciência, as virtudes derivadas das 4 também. Aí, ó, inserção no corpo de Cristo. Ó. Além do mais, o batismo une-nos estreitamente com Cristo, como membros que se unem à sua própria cabeça. Então, a palavra membros aqui é bem cara, né, para a gente entender o conceito de corpo de Cristo. A gente realmente, com o batismo, a gente vira membro de Cristo. Olha que interessante, ele nos anexou no corpo dele. Então, a gente faz parte do corpo de Deus enquanto homem e depois, misticamente, do ponto de vista espiritual também, porque daí a gente faz uma comunhão com a Trindade inteira. Não só com o filho enquanto homem, né? A minha irmã quer batizar a netinha, porque a mãe é testemunha de Jeová. E o pai, o filho, no caso, o filho da minha irmã é católico, né? Mas não vai na igreja. Ela quer batizar em casa, será que pode? Batizar a Não, criança? mas aí não tem necessidade. Não tem necessidade. Ela quer E batizar a tem que mãe ver no se os céu. pais, e tem que ver se os pais querem. Se os a pais gente- não querem, não pode. Lembra, quinta passada, tem que ter vontade clara. Dos pais, né? De Porque a querer. criança ainda não está entendendo, né? Só, aí, se essa criança crescer depois e ela por si mesma quiser ser batizada na fé católica, aí Ela tem medo de morrer antes de batizar, mas se os né? pais Tem não medo, querem, né? se os pais não querem, tem que respeitar a A vontade avó dos não pais. pode se intrometer, né? Nessa questão aí. Aí não adianta. Tem que só Eu lamentar. acho que foi o caso do Papa Pio IX, um dia ele recebeu um menino judeu que acabou adotando na casa dele, ele bebê. E ele não batizou, porque ele não sabia se ele queria seguir a fé católica ou não. Mas ele criou todo o menino no Vaticano, esperou ele chegar até os 7 anos, 8. Aí quando ele viu que o menino se converteu mesmo, que se decidiu pela fé católica, ele batizou. Tamanha a importância da vontade dos pais, né? Ora, da cabeça dimana a força que impele as várias partes do corpo a bem exercerem suas respectivas funções. De forma análoga, é da plenitude de Cristo nosso Senhor que também se difunde em todos os justificados uma força e graça divina que os habilita para todas as obrigações da vida cristã. Então quer dizer que a gente não vai ser desamparado, não é impossível praticar as virtudes heróicas para os batizados, né? Porque o próprio Deus é o patrocinador de qualquer façanha, no bom sentido, piedosa. Qualquer operação de santidade vem do próprio Deus. Então a gente não tem que se preocupar, porque o que a gente precisar fazer, a gente pede para ele forças e ele vai fazer em nós. Ele que vai operar, né? Corolário, ó, razão das lutas no cristão. Qual que é a razão das lutas? Todavia, ninguém deve estranhar que, apesar de dotados e providos de tanta abundância de virtudes, ainda assim não podemos começar, e muito menos concluir, sem grande luta e trabalho, as obras que são boas e agradáveis a Deus. Olha aí, dá trabalho, né, agradar a Deus. Se tal acontece, não é porque a bondade divina não nos conceda a força que engendra as boas obras.
Não é isso. Mas porque a concupiscência continua, depois do batismo, a mover tenaz guerra contra o Espírito. Essa é a justificativa porque é difícil agradar a Deus. Porque dentro da gente ainda tem outra lei que nos puxa para baixo, para o lado do inferno. E aí a nossa alma, o Espírito está pronto por causa da catequização, né? A gente foi evangelizado, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí a gente fica nessa luta, ou seja, quando a gente pensa no apostolado, a gente tem que começar com a gente mesmo, porque o apostolado começa na minha alma contra o meu corpo. Começa ali já. Eu tenho que evangelizar o meu corpo. Na verdade, é só a carne, né? É mais correto. O corpo em si é algo bom. Evangelizar as minhas paixões, né? Domesticá-las. Nessa luta, porém, seria indigno que o cristão se encolhesse e desanimasse. Porquanto, ou seja, porque confiados na bondade de Deus, devemos ter a firme esperança de que, pelo exercício cotidiano da virtude, ou seja, pela prática das boas obras, se nos tornará também fácil e agradável o que é digno, o que é justo, o que é santo. Então aqui faz até um eco no Ética Nicômaco do Aristóteles, que diz que pela repetição cotidiana e assídua de boas obras, você acaba se acostumando com o bem e passa a se acostumar a odiar o mal. De modo que fica difícil para você praticar o mal enquanto você está na virtude. Você não consegue mais mentir, não consegue cometer a gula, não consegue mais ser injusto, você se incomoda com a injustiça. De tal forma que você se sente até mal só de pensar em cometê-la, por causa da virtude, né? Então aqui ele faz esse eco, por causa da repetição. Meditemos de boa mente estas verdades e ponhamos-las em prática com íntima satisfação para que o Deus da paz esteja sempre conosco. Então, a impressão do caráter batismal, que também é interessante, né? Pelo batismo, somos, enfim, marcados com um sinal que jamais poderá extinguir-se de nossa alma. Olha só, quanto a esse caráter batismal, não é preciso deter-nos em muitas explicações, porque neste lugar podemos recapitular quase tudo o que a respeito do caráter se tratou na doutrina dos sacramentos em geral, quando a gente já viu lá, né? Então, corolário, o batismo não pode ser reiterado. Dada a natureza do caráter sacramental, a Igreja definiu como dogma que o sacramento do batismo não deve, de modo algum, ser reiterado. Com toda solicitude, expliquem os padres este ponto repetidas vezes, para que os fiéis não abracem opiniões errôneas. Olha aí. Esta é também a doutrina do apóstolo que declarou: um é o Senhor, uma é a fé, um é o batismo. Depois, quando exortava os romanos, né, a que estando mortos em Cristo pelo batismo não perdessem a vida que dele haviam recebido, expressou-se da seguinte maneira: quanto à sua morte, Cristo morreu pelo pecado, uma vez para sempre. Ora, esta linguagem indica abertamente que se Cristo não pode morrer segunda vez, nós, tampouco, podemos tornar a morrer mediante o batismo. Por essa razão, a Igreja professa de público a sua fé num só batismo. Está até no credo, né? Vê-se que isso condiz de todo ponto com a natureza e a razão de ser do sacramento, porque o batismo constitui uma espécie de regeneração espiritual. Ora, pela lei da natureza, somos gerados e nascemos uma só vez. E como diz Santo Agostinho, não nos é possível tornar ao seio materno. Assim também, só pode haver uma só geração espiritual, e o batismo não deve jamais ser repetido. Aí, isso aqui da época de Lutero, né? Para combater o luteranismo. E depois de tantos anos, a gente vê ainda católicos se batizando em tudo quanto é seita, por aí. Achando que agora encontrou Jesus. Não, eu só professava ali, eu não seguia, agora o meu batismo vai valer. Se não condicionalmente, né? Então, na dúvida, se uma pessoa já foi batizada, não se deve julgar que a igreja repita o batismo quando lhe o administra pela fórmula seguinte: se estás batizado, eu não te batizo de novo, mas se não estás batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, faz essa sob condição, né? Condição. Tá vendo que legal, né? Coloca uma preocupação, né? Não se trata, portanto, de uma pecaminosa repetição, mas de uma santa administração do batismo em forma condicional. Ou seja, se ele não está, agora vai estar. Mas se já está, não está valendo isso aqui. Isso aqui é só para... É sob condição, justamente. A condição. Quando se duvida positivamente de sua validade, aí tem essa questão também, né? Será que valeu o meu batismo? Nesta matéria, devem os padres atender a um ponto, contra o qual se peca quase todos os dias com grave profanação do sacramento. Cuidam alguns não cometer falta nenhuma, batizando condicionalmente a quem quer que seja.
Quando lhes apresentam uma criança, acham supérfluo indagar se já foi batizado. Logo, a batizam sem mais nem menos. Ainda pior, embora saibam que o sacramento foi administrado em casa, chegam a repetir condicionalmente a sagrada ablução com as solenes cerimônias na igreja. Assim, porém, cometem eles um sacrilégio e contraem aquela mácula, a que os teólogos chamam irregularidade. 232, isso aqui deve ser um cânon, né? 232, cadê? Aqui, ó. Ah, tá, aqui está falando que o SIC já não menciona essa regularidade. Por decisão do Papa Alexandre, deixa eu ver se é esse aqui. Ah, tá, o Alexandre III. Essa forma de batismo só tem cabimento quando, após sério exame, não se pode averiguar se alguém foi validamente batizado. Então, quando é uma dúvida séria, né? Do contrário, nunca vai ser lícito conferir outra vez o batismo a alguém, ainda que se fizesse sob condição. Aí vem o direito ao céu, né? Além dos já mencionados, o derradeiro efeito que em nós produz o batismo, e ao qual todos os mais parecem subordinar-se, é o abrir para cada um de nós as portas do céu, que antes nos estavam vedadas. Os efeitos que em nós opera a virtude do batismo, claramente os podemos inferir das ocorrências que, pela narração autorizada do Evangelho, acompanharam o batismo de nosso Salvador. Então, os céus abriram-se, o Espírito Santo apareceu em figura de pomba e baixou sobre Cristo nosso Senhor. Ora, para os que recebem o batismo, isto um sinal de que também a eles são conferidos os dons do Espírito Santo e que a porta do céu lhes é franqueada, da mesma forma como aconteceu com nosso Senhor, né? Todavia, não para entrarem logo na posse da glória por ocasião do batismo, mas em tempo mais oportuno, quando passarem da condição mortal para a imortalidade, livres então de todas as misérias que já não terão lugar na eterna bem-aventurança. São tais os frutos do batismo. Atenta à eficácia sacramental, não resta a menor dúvida de que eles se destinam a todos os homens da mesma maneira. Mas, se olharmos as disposições de quem se batiza, força é declarar que, de suas graças e frutos superiores, uns recebem mais, outros menos. Então, isso aqui é relativo, né? Depende das disposições aqui. As cerimônias batismais, né? Resta ainda explicar com clareza e concisão o que se deve saber acerca das orações, ritos e cerimônias deste sacramento. Até certo ponto, podemos aplicar aos ritos e cerimônias sacramentais o que o apóstolo afirmava do dom de línguas. Ou seja, não trazer-lhe nenhum proveito se os fiéis não entenderem o que diz o iluminado. Então aqui vai explicar o valor das cerimônias em geral. Para que serve? Ora, os ritos e cerimônias são imagens e sinais daquilo que se opera nos sacramentos. Então, é como se fosse um símbolo, né? Se o povo cristão ignorar o sentido e o alcance desses sinais, é claro que para ele não pode ser muita a utilidade das cerimônias. Por isso que muita gente cai no descrédito, falando, não, eu era católico, lá só levanta, só senta, levanta e senta, aquele rito repetitivo. Agora eu vou para o culto protestante espontâneo, o pastor fala, o que vem no coração. Então eles acreditam que a repetição do católico é um mal, que é uma coisa mecânica. Mas para ele era mecânico, porque ele não estava entendendo, ele não estava querendo se esforçar por entender, né? Então, devem, pois, os pastores empenhar-se em que os fiéis as compreendam, convencidos de que as cerimônias, apesar de menos essenciais, são muito valiosas e dignas do maior apreço e veneração. Em prova desta afirmativa, basta a autoridade de quem as instituiu. E foram, inegavelmente, os apóstolos, bem como o fim para o qual eles as queriam aplicadas. E é evidente que, por meio das cerimônias, a administração do sacramento se reveste de maior respeito e santidade. Então, é toda uma questão de os graus, né? A cerimônia tem o seu grau de participação na dignidade do sacramento. Ela serve para dar aquela efusão pública também, né? Para dar aquela divulgação. Ela reforça o significado também daquilo que está acontecendo. Né? Ela mostra, ela encorpa o batismo, né? Elas põem quase que à vista os admiráveis e grandiosos efeitos que se ocultam no sacramento. E fazem também calar mais ao vivo, no ânimo dos fiéis, a infinita grandeza dos benefícios de Deus. Sentido das cerimônias batismais. Qual que é o sentido? Vamos aqui reduzir a 3 categorias todos os ritos e orações que a igreja aplica na administração do batismo. 3.
Assim, os pastores terão certa ordem na maneira de explicar e os ouvintes poderão guardar mais facilmente as instruções que lhes são dadas, por questão didática, né? Entram na primeira categoria as cerimônias que se observam antes do acesso à pia batismal. Na segunda, as cerimônias que se fazem junto ao próprio batistério. Na terceira, as cerimônias que se acrescentam após a colação do batismo. Então, letra A. Antes do acesso à pia batismal, é a bênção da água. Antes de tudo, torna-se mister, torna-se importante preparar a água que serve para batizar. Benze-se, pois, a fonte batismal e junta-se-lhe o óleo da unção mística. Todavia, não é lícito benzê-la em qualquer época do ano, porque uma prática antiga manda esperar certos dias festivos que são considerados como os mais santos e mais solenes de todos, ou seja, é questão de organização e também prioridade e também ênfase, né? Na vigília de tais festas é que se procede a bênção solene da água batismal. Eu acho que é na vigília de Páscoa, que é o sábado santo, e a vigília de Pentecostes também se faz a bênção da água batismal. Salvo caso... Pelo menos o rito antigo, acho que são esses dois. Sim. Aqui ele coloca uma ressalva. Salvo caso de emergência, era costume da igreja primitiva que só nesses dias se administrasse também o batismo. Atualmente, e aqui é bom lembrar, atualmente por volta de 1500, né? A igreja ouve por bem não conservar tal costume em razão dos múltiplos perigos que assaltam a nossa vida cotidiana. Imagina, né? Sem embargo, ela mantém ainda hoje esse caráter das vigílias de Páscoa e Pentecostes, porque as considera como dias solenes, reservados para a bênção da água batismal. Aí, chegada do batizando, né? Explicada a bênção da água batismal. Colocou aqui Páscoa e Pentecostes. Isso. Vamos lá. Então, explicada essa parte da bênção da água do batismo, é preciso falar das outras cerimônias que precedem ao batismo. Então, os batizandos são carregados ou conduzidos à entrada da igreja, mas não podem absolutamente ingressar no interior. São ainda indignos de penetrar na casa de Deus, enquanto não sacudirem o jugo de sua torpe servidão e não se consagrarem de corpo e alma a Cristo nosso Senhor e ao seu legítimo serviço. Então tem esse lado, né, que é preciso enfatizar, que hoje se perdeu. Hoje ficou muito assim, uma aceitação muito pacifista de qualquer um dentro da igreja. Qualquer um que acabou de ser batizado vai para cantar na igreja, já está cantando, já está servindo ao altar, já está fazendo qualquer coisa que é santo. O próprio rito, né, agora... O rito. Eu já presenciei deles fazendo um batismo durante a missa, né? De qualquer jeito. Não é uma cerimônia à parte, é durante já a anexa, missa. né? Faz aquela coisa assim para passar mais rápido, para abreviar, porque o padre está cheio de coisa para fazer, os pais sei também. Nem se abrevia, porque fica toda hora, chama agora, faz isso e volta, chama agora, faz isso e volta. É para não quebrar o dia. É estranho, né? Uhum. É estranho. Às vezes eles queriam fazer no sábado, o padre falou, faz no domingo já na missa. Já junta tudo. Então a chegada está aí, né, do batizando. Aí o primeiro escrutínio, qual que é? Em seguida, o sacerdote pergunta-lhes o que pretendem da igreja. Olha a importância. Da igreja. Da igreja. O que pretendem da igreja? Recebida a resposta, expõe-lhes primeiro a doutrina da fé cristã, que no batismo deverão professar. Então, está aí a condição, né? Esta instrução, porém, se faz em forma de catecismo. É uma prática que se estriba, inegavelmente, naquele preceito que Nosso Senhor dera aos apóstolos. Ide pelo mundo universo e ensinai todos os povos. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observarem tudo o que vos tenho mandado. Então, o preceito de Cristo é didático, é catequético, é ensinar, é pedagógico. O primeiro mandamento da igreja é ensinar, depois batizar. A igreja não sai batizando, ela sai ensinando. Aí entendeu o que é, agora você vai tomar parte nisso que você compreendeu. Também não tem outro jeito de fazer, né? Como que é batizar primeiro e explicar depois? Então, olha só. Mostra-nos esta ordem que o batismo não deve ser conferido antes de se fazer, pelo menos, uma breve exposição dos principais artigos de nossa religião. Olha a importância da doutrina, né? Ou catequese. Ora, a catequese se processa por meio de várias perguntas, as quais o batizando responde pessoalmente, se for de idade adulta. Mas, se for criança sem uso da razão, o padrinho responde por ela na forma do ritual. E faz também as solenes promessas do batismo.
Acho que isso agora é no curso, né, de padrinho, de pais e padrinhos. Não, isso aí depois aqui que ela fala, eu creio, sabe? Que o padre Aquela pergunta. parte também. Mas aquela lá já é dentro da igreja, não. Lá de fora. É, do lado de fora, então. Aqui tá do lado de fora ainda, antes do acesso à pia batismal. Eu pensei que mais esse catecismo seria como o curso que é feito antes, né? Ah. Pra explicar o porquê das coisas. Hoje em dia é tudo dentro da igreja, já entrou todo mundo, já tá lá. Hoje em dia. Ah, tá. Nem tem, no rito novo não tem a mínima distinção, qual a importância do que está acontecendo, não tem nenhuma didática, nenhuma explicação. Os fiéis que estão assistindo, que já são batizados há muitos anos, não renovam as promessas do batismo com a eficácia que deveria, porque eles não se sentem impelidos a refletir sobre o que está acontecendo. Porque não tem nenhum simbolismo, não tem nada. Assim, agora chama aqui o fulano, eu te batizo em nome do Pai, ele fez aplausos, acabou o batismo. O que foi ali? Aí as pessoas que assistiram aquilo ali, na missa, que era para refletir sobre o sacrifício do Calvário, estão pensando no batismo também, já viram aquela bagunça na cabeça, eu fui um batismo na missa, e qual que foi o evangelho? Esqueci, tão pensando no batismo, esqueci. Então já fica tudo assim, né? Exorcismos. Segue-se o exorcismo. Quer dizer, seguia-se o exorcismo, né? Hoje em dia já nem tem exorcismo mais. Consta de santas e piedosas fórmulas e orações, cuja finalidade é expelir o demônio, rebatendo e anulando a sua força. Mas isso é uma questão também que envolve a própria fé da igreja no batismo, porque a criança não ser batizada e qualquer outra pessoa que não foi batizada, ela está sob o espírito do demônio, sob o domínio dele. Então tem que ter exorcismo para expulsar isso. Mostra a fé da igreja também que o batismo só que vai expulsar aquela presença de dar uma da E se aboliu, da pessoa, né? E se aboliu, não precisa ser muito alfabetizado para fazer uma interpretação, uma inferência. Tá, o rito faz lá quase 2000 anos fazendo exorcismo para entrar na igreja, para batizar. Por que aboliu? O demônio não existe mais? Porque agora o demônio ficou mais fraco. Não tem um argumento que justifique abolir o exorcismo no batismo. Sim. Não tem um. Não existe. Não tem quem possa provar. Não, mas é porque agora a igreja está mais madura. Mas... se ela tiver mais madura, como diz Paulo VI na abolição do índex dos livros proibidos, se a igreja está mais madura, agora é que tem que fazer exorcismo mesmo. Porque agora a responsabilidade aumentou, o demônio tenta mais. Então, exorcismo em todo mundo. Que o sacerdote, no rito antigo, ele até sopra, fazendo o sal da cruz 3 vezes. O sal na boca do nenezinho, ele passa no nariz, ele faz um monte de coisas aí. Bonito. Hoje em dia, eles vêm como supérfluo. Ou seja, o demônio para os atuais, então, é uma coisa supérflua, né? E aí, a imposição cadê? Aqui, ao exorcismo emparelham-se depois outras cerimônias em seu caráter místico, cada qual incorpora uma ideia particular e profunda. Não é uma coisa banal que foi banida, né? Então, imposição do sal. Quando, pois, se deita sal na boca do batizando, é sinal evidente de que, pela doutrina da fé, ele há de livrar-se da podridão do pecado, tomar gosto pelas boas obras e deliciar-se no alimento que lhe dá a sabedoria divina. Isso tem que ficar claro, né? Também porque o próprio nosso Senhor fala, né? Sal da terra. Vós sois o sal da terra, tá ali, ó. Vai ser batizado, é chamado a isso também, né? Eu fui batizada no rito tridentino. Aí, ó. A gente é chamado a ser sal. Você foi também, não foi não? Eu Na época sua já era ainda. não lembro. Eu era nenê. Mas com certeza, né? Acho A que mãe. se é antes de 70... Vou perguntar pra ela. Eu fui em 65, eu fui batizada. Então... Na cidade Com bem certeza. pequenininha. Até a década de 70 ainda tinha muito aqui, né? Fazia muito ainda. Ficou uns restinhos que foi acabando até que... 65. Não, em 69 que mudou completamente. Mas ainda dependendo da 69. cidade, bem 67 teve um interior, rito. cidade bem pequenininha, bem As coisas são afastada, aí bacanas. pior ainda. Não chegava lá a missa nova, não. Então teve catequese primeiro, né? Saber o que vai professar. Aí teve o exorcismo. Depois teve a imposição do sal. E ainda vem agora o sinal da cruz. Faça-lhe então o sinal da cruz na testa, olhos, peito, ombros e ouvidos. Todas essas persignações têm por fim indicar que a graça do batismo abre e fortalece os sentidos do batizando para que ele possa receber a Deus, bem como entender e observar os seus mandamentos. Aí vem a insalivação. Em seguida, umedecem-se com saliva o nariz e as orelhas do batizando. Sem mais tardar, é enviado à fonte batismal, à semelhança daquele cego que recuperou a vista no Evangelho. Nosso Senhor havia-lhe passado lodo por sobre os olhos e dado ordem que os fosse lavar na piscina de Siloé. Então, olha só, o próprio Cristo fez isso, né? Assim, compreendemos ser essa também a virtude da ablução sacramental. Dá luzes ao entendimento para que conheça de modo perfeito as verdades da revelação. Aí a letra B, já na pia batismal, né? Segunda parte, promessas do batismo.
Terminados estes ritos preliminares, chega-se à fonte batismal, onde os ritos e cerimônias são de outro caráter. Podemos... Então, daí já é dentro da igreja. Aí que é dentro da igreja. Então aqui já está num outro momento, né? Já o renuncio, creio. Sim. Olha como que antes era tão compartimentado, tão dividido, tão claro, né? Tão valorizado. Ó, podemos considerá-los como que uma breve apanhado da religião cristã. Aqui, né? Em termos precisos, faz o padre 3 perguntas ao batizando. Renuncias a Satanás e a todas as suas obras? E a todas as suas vaidades? Então, o catecúmeno que está começando ali, ou o padrinho em seu nome, responde a cada interpelação dizendo, renuncio. Quem quer, portanto, alistar-se nas fileiras de Cristo, deve, antes de tudo, prestar o santo e inviolável compromisso de que há de renunciar ao demônio e ao mundo e que nunca em sua vida deixará de odiá-los como os seus mais terríveis inimigos. Então, a gente enfatiza tanto o amor no século XX e esquece que o ódio, ele tem função. O ódio não é uma coisa a ser abolida. Aí que está o problema. O Hollywood, a própria igreja moderna pós-conciliar, colocou marteladamente, mas tão forte que a gente tem que só amar, que quando a gente fala a palavra ódio, repugna. E está errado, porque Cristo odeia o pecador, o pecado e o pecador contumaz. Porque tem uma passagem que fala, Deus odeia o pecado e o pecador contumaz também. A gente fala assim, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Mas tem uma passagem que ele fala, Deus odeia... O pecador obstinado que já não despreza todas as graças que Deus enviaram. Principalmente então, o que está em pecado sem perdão, que é o contra o Espírito Santo. Aquele que de propósito quer ofender a Deus fazendo com deliberação, né? Eu quero porque eu quero ofender a Deus. Eu não quero. É um grau de malícia muito grande. É um grau terrível e, infelizmente, a gente vê aí, acontece, né? Então, aqui, aí tem a profissão de fé. Parando depois junto à pia batismal, o sacerdote interroga o candidato nestes termos. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Ao que o batizando responde, creio. Interrogado a seguir acerca dos outros artigos do símbolo, ele faz assim por diante uma solene profissão de sua fé. Não se pode negar que este duplo compromisso abrange em si todos os princípios do dogma e da moral cristã. Olha aí. É o nosso dever de casa, né? Tá tudo ali, ó. A do Sábado Santo é bonito que fala disso aí. É a renovação do batismo, das promessas, né? O ato do batismo, aí chega o ato, né? Chegado, portanto, o momento de conferir o batismo, o padre pergunta ao candidato se quer ser batizado. Olha como que a igreja obrigava as pessoas a ser católico. Onde que está essa obrigação aqui? Você tem todo um cuidado de modo que qualquer deslize o padre manda embora. Cadê essa obrigação aqui? A igreja sempre combateu foi a conversão forçada. Vixe, confissão de tortura na Idade Média. Estava lá os bispos, os documentos, é proibido, é inválido, não vale. A igreja não aceitava. Não, a igreja torturou, a igreja matou, a igreja não sei o quê. É tanta calúnia que nem... Nossa, dá até raiva só de pensar, né? Então, ó... afirmando este a sua vontade, eu quero, né, ser batizado, quer por si mesmo, quer por intermédio do padrinho, quando se trata de um infante, o sacerdote logo o batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Assim como o homem, por sua vontade, obedeceu à serpente, e por própria culpa mereceu a condenação, assim também não quer nosso Senhor admiti-lo em sua malícia, senão como soldado... Milícia. É sua milícia, né? Sua malícia. Isso é boa. Senão como soldado voluntário, que consiga a salvação eterna por livre obediência aos preceitos divinos. Então, Deus vai operar tudo em nós para a gente ir para o céu. Porém, se a gente quiser. É lógico isso, como ele colocou. Se a gente escolhe pecar, a gente tem que escolher também fazer o bem a Deus. Tem que escolher fazer o bem a Deus. Então, por isso que eu sempre observo, tudo que tem de mal é um espelho contrário do que tem de bom. Não existe nada de mal original. Você nunca vai encontrar uma heresia original. Não é original, porque então, não é assim. Ele não existe. É a ausência do bem, né? O mal é a ausência do bem. Então, por definição, o mal sempre vai montar no bem. Ele só existe no bem. Então, ele está pendurado no bem, como um parasita. Então, se a gente falar a gnose, você vai encontrar o oposto da gnose, que é o conhecimento que fala assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam, Hebreus 11, né? Então, é o fundamento do conhecimento, é a fé. Então, o gnóstico, ele pega isso e vai para o lado oposto. Não, a gnose é a salvação. O conhecimento é a salvação. E a gente diz, não, a fé é o conhecimento que traz salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o que é o crer? É você ter certeza daquilo que Deus disse.
Então você aceita e com a inteligência você adere. Então você tem um conhecimento que não precisa nem aparecer na sua frente, porque você tem certeza. Mais certeza do que 2 e 2 são 4. E aderindo a isso, você faz com que a inteligência ilumine a sua vontade para você viver conforme aquilo que E você é- aderir e viver o oposto, aí é pior, né? E aí entra aquilo que você falou do Tomé. Porque Cristo elogia quem crer sem precisar ter visto. Porque esse daí mostra a fé, de verdade, a fé plena, né? Porque a fé é uma certeza das coisas que não se veem. Então, é a verdadeira gnose, no sentido Original da palavra conhecimento. Esse é o conhecimento. Esse seria a gnose que o gnóstico pegou e chamou, não, gnose é isso aqui. Aí falou, não. Então, a palavra foi viciada, né? Acabou estragando, de modo que a gente não pode nem utilizar a palavra gnose sob pena de ser mal entendido, mal compreendido. Gnose quer dizer conhecimento de grego, é o que fala. Diagnóstico. Né? Prognóstico, né? Diagnose. É uma palavra comum, mas aí lascou tudo. Aí vem a imposição da túnica. Olha só. Não. Tem aqui, após o batizado, tem a unção com o crisma. Ó. Feita a ablução batismal, o padre unge com crisma o vértice do neófito, a fim de que este reconheça que, desde então, fica unido a Cristo, como um membro se une à sua cabeça, que se tornou parte do seu corpo místico, que, como tal, passou a chamar-se cristão, nome derivado de Cristo, assim como o nome de Cristo se derivou de crisma. Olha que legal. Por isso que a gente pode ser mártir e ir para o céu. Unge o com crisma o vértice do neófito. Olha, parece poesia, né? Sabe que crismava no mesmo dia do batismo, antigamente? Porque eu fui crismada nenenzinha. Tinha o... Eu também. Antigamente tinha uma confirmação, não sei, parece que era diferente, né? Para entendermos facilmente o que significa crisma, basta nos seguir, como de Santo Ambrósio, as orações que o sacerdote recita nesta ocasião. Aí vem a imposição da túnica. A seguir, o padre reveste o neófito de uma túnica branca, enquanto diz as palavras: recebe a túnica branca que deverás levar sem mancha até ao tribunal de Jesus Cristo, nosso Senhor, para poderes alcançar a vida eterna. É o vestido branquinho das menininhas, né? Lá foi colocado no meu neto lá em Maringá, só a touquinha. A touquinha. As crianças que não podem envergar a túnica, lança-se-lhes por cima uma toalha branca, enquanto são proferidas as mesmas palavras. Uma toalha, alguma coisa do tipo. Ensinam os santos padres que a veste batismal simboliza a glória da ressurreição, para a qual somos regenerados em virtude do batismo. O brilho e a formosura que adorna a alma, após a extinção do pecado, olha que bonito esse termo, né? Extinção do pecado. A inocência e a pureza de costumes que o neófito deve conservar durante toda a sua vida. Então, recebe a pureza, agora conserva. Agora você tem que manter. É igual é um motor que você tem que manter em funcionamento, né? Só o bispo que crisma, né? Então, foi o padre que fez o batismo, estudou os Mas o bispo pode designar o sacerdote. O sacerdote ele pode crismar validamente, só que não é certo. Seria ilícito, a não ser que ele tenha autorização do bispo. E o bispo só dá autorização em caso de emergência, assim. Então, não foi crismado no mesmo dia, não. Às vezes falaram crisma, mas é esse ritual que o o óleo do crisma. O óleo do crisma. Aí fala, vamos crismar. O óleo crismou com o óleo do crisma. Mas não foi o crisma propriamente, o sacramento. Não a confirmação, né? Então aqui, a vela acesa. Coloca-se então entre as mãos do neófito uma vela acesa, cujo simbolismo lhe recorda a obrigação de nutrir e aumentar, pela zelosa prática de boas obras, a fé inflamada de caridade que ele recebeu no batismo. Aqui, luterano pula, né? Ixi, praticar obras? Não. Só a fé basta. Que negócio é esse de praticar boas obras aqui? Não. E é o contrário, né? Como é que você vai receber a fé e já está salvo? Como assim? Não faz sentido, né? E aí vem o nome de batismo, que a gente tanto ouvia falar, né? Ver os livros antigos. O meu nome de batismo. Hoje não se fala mais isso, né? Por último, impõe-se um nome ao neófito. Deve tomar-se o nome de um santo que tenha sido canonizado graças à sua notável piedade e amor a Deus. A semelhança de nome induz facilmente o neófito à imitação da mesma santidade e virtude. Olha que legal. Ainda mais, em procurando imitar o santo, o neófito não deixará também de invocá-lo, movido pela confiança de que o terá como defensor para a salvação da alma e do corpo. Então, é como se fosse o santo padroeiro, o santo nome. É o santo padroeiro do nome. Ainda bem que tem um no meu. Leandro. A gente viu aquele dia lá, né?
Se não me engano, o batizado depois, quando é adulto, pelo menos, pode usar aquela roupa branca na missa por, se não me engano, 40 dias ou só no domingo seguinte. Tem até um privilégio para isso, pra ele usar. Mas geralmente ninguém usa. Ainda mais hoje. Hoje costume, falar em costume é falar no vazio, né? À luz destas razões, devemos reprovar os cristãos que, para batizar os filhos, timbram em escolher nomes pagãos e até nomes de personagens que se assinalaram pelos mais nefandos crimes. Nossa, hoje eu vi na internet o primeiro bebê batizado com o nome de HTML. 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 Gente do céu. HTML. Não, um minuto de silêncio. Como que dá um nome? Não, e o Facebook, som? Como é que imagina a criança quando fica adulta e tomar uso da razão, o que eles na escritura fala, acho que no Apocalipse fala, os filhos condenarão os pais, né, pelos seus pecados que levaram a dormir. Imagina, olha o nome, o que vai pensar, né? Então, se aqui o catecismo está dizendo para não colocar nomes de pagãos, para não ficar maculando, criando confusão ou prejudicando a fé, imagina colocar nomes banais, nomes fúteis, nomes que não fazem homenagem a nada. O que é HTML? É um código de computador, uma linguagem que não tem a menor nobreza, mérito, não tem nada que você possa dizer. Não, olha, HTML. Tá honrando HTML? Que honra que tem HTML? Não é uma coisa tão séria, né? Que, tipo, o nome tem a ver com o destino da sua vida, porque geralmente quando fala Moisés, quer dizer, aquele que é retirado da água, né? Você fala, ó, aí você recebe um nome. Arão era Abraão? Quem que era? Arão virou Arão, né? Sempre... Abraão? Era isso, né? E, por exemplo, você vê, todos os que com que Deus se relaciona, ele pega, a primeira coisa que ele faz para dar uma missão, ele muda o nome da pessoa. Agora será chamado assim, porque o nome designa o percurso que vai ser feito. Então, aquele, filho de fulano, tu é Kefas, tu és pedra, porque sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então, por que ele mudou o nome de Pedro? Porque agora ele é o embasamento da igreja visível à sociedade civil, que é o corpo místico, só que na terra, é fundado sobre um homem, que é o representante de Cristo na terra. Então muda o nome dele, pedra, porque você é a pedra agora. E todo mundo que recebeu o seu cargo vai ser pedra também. Papa Francisco, o Bergoglio, é a pedra agora. Então a gente não pode se afastar dele, tem que rezar por ele, buscar estar sempre em comunhão com ele, etc e tal. Por isso que você está falando que o Papa muda de nome, é isso? Não deve... né? Também tem essa questão, é verdade. Você lembrou o nome dele, eu nem tinha pensado nisso. Mas, por exemplo, Bento XVI falou que quando João Paulo II morreu, ele estava ali no dia de São Bento, se não me engano, e estava celebrando a missa no subsolo, numa capela ali no Vaticano, e aí ele pensou em São Bento. Né? São Bento. Ele falou, São Bento. Então, por quê? Ele é pensou, o patrono do Ocidente. É o patrono do Ocidente, que, na verdade, o Ocidente foi educado por São Bento, se for analisar, porque ele que criou ali os mosteiros, sistematizos do mosteiro, a escola. Estradas, se não me engano, os beneditinos abriram estradas, assim, derrubaram matas ali. O tanto de coisa que os beneditinos fizeram, aí foi bem acertada a ideia de Bento XVI enquanto projeto para reconstruir a igreja no Ocidente. Ele falou, então eu sou Bento XVI. E o que ele estava fazendo estava no caminho. Ele fez a Academia Pontifícia Latina, né, a Latinitas, ele criou o motu próprio, ou seja, ele já foi olhando para a missa tridentina, querendo abrir o caminho. Já falou, não, o caminho aqui, vamos liberar isso aqui. Deixa isso aí proliferar, deixa quieto. Para que bloquear? Nunca foi abrogada. Deixa. Oxi, para que os bispos estão aí? Não, deixa. Ué, o povo está pedindo, deixa. Né? E aí, ele usava, às vezes, a casula de São Pio X, na missa, assim, os paramentos de São Pio X, sem explicar, sem falar nada. Ele aparecia na missa e estava lá paramentado, às vezes com a luva, com o como é que é o nome do cara? O cetro lá. Comida no fogo, tá cheirando. Aí, ou seja, ele estava seguindo o nome dele. Ele estava honrando o nome. E o Papa Francisco é a mesma coisa, porque ele observou na igreja, falou, aqui o mundo moderno está muito hedonista, materialista, está muito... Ele, de alguma forma, ele quis dizer que ele escolheu um nome que vai mostrar o que São Francisco fez. Não? O que São Francisco fez, que é o desapego materialista, que é uma igreja muito burocratizada, que está muito preocupada com assinaturas, com finanças, balancetes, e agora a gente está acostumado no final da missa, balancete do dízimo, porque tem que ficar contabilizando tudo. E cadê o Espírito Santo? Cadê a oração? Cadê a penitência? Cadê o cristianismo? Aí ficou muito uma igreja de balancete, de escritório. Então, nessa questão...
é louvável, né? Você pensar assim, não, realmente a igreja precisa de um São Francisco de Assis de novo, que no sentido de que ele fez lá, reconstrói a minha igreja, Francisco. Então, realmente precisa. Então, o nome, olha a importância do nome, agora HTML, Facebookson, meu Deus do céu, nossa, é muito sério isso aí, mudar o nome de uma pessoa para uma coisa, quer dizer, colocar um nome desse, né? Quando a pessoa crescer, ela vai se amaldiçoar, né? Tem gente que por muito menos se odeia do nome, né? Nossa, minha mãe não me chama desse nome, não, me chama de Bia, chama de Fer, chama de não sei o quê, às vezes os nomes assim, né? E nem deveria, imagina isso. Aí ele coloca aqui, ó, se os pastores derem todas estas explicações acerca do batismo, parece que não omitirão nenhum ponto essencial da respectiva doutrina. Então o catecismo colocou aqui, ó, tá aqui o dever de casa dos padres de explicar, né? Expusemos o que significa o termo batismo, em que consiste a sua natureza e quais são as suas partes componentes. Dissemos por quem foi instituído, quais são os ministros necessários para a consumação do sacramento e quais pessoas convém tomar como mestras e educadoras para protegerem a virtude ainda frágil do batizado, os padrinhos, né? Vimos ainda a que pessoas devemos administrar o batismo e com quais disposições interiores devem elas recebê-lo, quais, enfim, os efeitos e a virtude deste sacramento. Quanto o permita o nosso programa, referimos em último lugar os ritos e cerimônias que devem ser observados. Lembrem-se, portanto, os pastores, os padres, que o fito principal destas explicações é incutir nos fiéis, ou seja, em nós, a amorosa solicitude de guardarem religiosamente as promessas feitas por ocasião do batismo e de levarem uma vida que corresponda à santíssima dignidade do nome cristão. Aquela questão, né? Eu sou um santo, sou pecador, mas sou um santo, porque eu recebi o batismo santo de Cristo, eu sou membro do corpo místico, eu tenho que honrar isso aí. Amanhã eu tenho que acordar pecando menos do que hoje. Eu tenho que odiar o meu pecado, odiar, cometer erros e fazer assim o possível para o que depender de mim eu não pecar. E se eu pecar, eu tenho que levantar na confissão e continuar. E aí que está o problema, a gente fica num mundo que rema totalmente contrário a isso, né? Porque o mundo fala, você tem que ser feliz, você tem que buscar satisfazer os seus desejos. O que que tem um homem casar com um homem? O que que tem lá não sei o hedonismo também. O hedonismo. O que que tem? Se você quer dinheiro, você tem que correr atrás, você tem que ser proativo. Hoje em dia martela muito nessa questão da proatividade, né? Cai muito vestibular. Concurso público, né? Eu vejo muito tema de redação, proatividade, você tem que se antecipar a problemas, tem que ser uma pessoa que planeja, é uma cobrança muito grande no ativismo. E Bento XVI, uma vez eu vi não sei se foi entrevista, o que era, que perguntaram para ele por que ele não pegava todas as pautas que estavam jogando na mesa dele, que era os lefebristas, aí tinha lá os como é que é o nome do grupo que deu trabalho lá? Não é Fidelidade Amores, lá... Como que era? Na Feira de São Galo? Não tinha um grupo que estava dando trabalho, deu uma polêmica tradicionalista lá, quem que era? Legionários de Cristo. Legionários de Cristo. Então tinha um monte de pauta assim. Aí eu lembro que ele falou na entrevista assim, eu não tomo todas as atitudes ao mesmo tempo, embora tenha a tentação de querer já resolver. Aí ele falou assim, mas eu tenho muito medo de cair no ativismo. Então ele deixa cada dia a sua cruz. Ele falou, não, vamos ver. Você já leu aquele livro Alma do Apostolado? Tô lendo esse aí. Então, ele condena justamente isso. Ele fala que o apostolado... Bom, é óbvio que um apostolado é feito de obras, senão não é apostolado, né? Mas assim, tipo, se você ficar sofrendo obra, esquecer da oração, esquecer do estudo da fé, da piedade, acaba o apostolado. Esteriliza. Acaba com tudo. Fica só no exterior, mas para que você está fazendo isso, então? É justamente por isso que, às vezes, que nem aquela primeira, não é encíclica, o primeiro documento do Papa Francisco, acho que foi Evangelii Gaudium, não, primeiro foi o que Bento XVI começou, né? Foi a Lumen Fidei? Não. Lumen Fidei. Aí depois ele terminou. Aí, depois disso, ele escreveu uma exortação, acho que foi isso, a Gaudium, Evangelii Gaudium. Aí foi por cima dos jovens, né? Uma coisa assim, sobre a alegria de evangelizar. Aí, na introdução, ele fala assim... É o desejo do meu coração que descentralizar a igreja, dar mais liberdade a cada paróquia, a cada bispo, para não depender tanto do centro, do Vaticano, não depender da Santa Sé. Quer liberar para que tenha autonomia, porque ele confia na administração dos seus pastores, para não ficar esse policiamento, que não sei o que, não sei o que. E ele quer ser um pastor assim, benéfico. E ele fala que ele não quer uma igreja parada, olhando para o próprio umbigo, se contemplando a si mesma. Ele quer uma igreja em saída, ele usou muito essa palavra, igreja de saída, e uma igreja que não tem medo de se sujar de lama.
como ele usa o termo também, com pastores com cheiro de ovelhas. Né? Pastores cheiro de ovelha. Então ele jogou essa diretriz, não de forma formal. Foi de uma forma assim bem espontânea, como é o caráter dele, o temperamento dele. Por temperamento, não sei se ele é sanguíneo, mas é muito assim, espontâneo demais. Então isso aí veio a cair como um peso para aqueles que são mais ortodoxos dentro da igreja, porque a gente cobra ortodoxia. E ortodoxia é o quê? É a palavra firme, fincada no conceito, na doutrina da igreja. Aí quando você é espontâneo demais, mesmo que você não queira, você dá a entender que você não liga para a ortodoxia. Mesmo que você seja o maior ortodoxo no seu coração. Mas se você é espontâneo na hora de ensinar, se você tem um cargo de ensino, então o que acontece? Se o professor não prepara a aula, o aluno percebe quando ele começa a engambelar e enrolar a aula. Isso aí não está levando a sério o próprio trabalho dele. E às vezes não é isso que aconteceu. Às vezes ele está fazendo digressão para tentar entrar no assunto lá e é mal compreendido. Então eu acredito que muitas vezes ele pode ser vítima de si mesmo. Isso aí, questão de cada um de nós tem isso, né? Cada um tem um temperamento que tem uma falha ali, precisa ser corrigida. O colérico tem que se segurar para não explodir. O fleumático tem que se controlar para poder ser mais ousado. O melancólico tem que sair de dentro do ostracismo. O sanguíneo tem que fechar a boca, tem que controlar a língua para não... né? E aí fica essas coisas. Então, assim, cada um de nós tem esse problema. Então, quando ele falou que o desejo dele é uma igreja de saída, a primeira leitura que eu tive, eu falei, vixi, aí lascou. Vai cair no ativismo todo mundo. Daqui a pouco tá todos os padres e bispos. Vamos lá, pastoral. Vamos lá, pastoral da sobriedade. Vamos embora. Vamos para cima. Inclusive, quando a gente conversou com o bispo, a primeira reunião com ele, ele falou, não, mas vocês estão prontos, vocês não precisam de mim. Eu preciso ir lá com os vicentinos, as cestas básicas, eu tenho que ir lá para a Vila Operária, eu tenho que ir para as comunidades eclesiais de base. Então, mas o que se viu na pandemia não foi muito o que o Papa pediu, porque tanto que o cardeal Sará, sob o apoio do Papa, escreveu um documento na época criticando o fechamento das igrejas. Isso não é a igreja de saída que o Papa pediu. Então. Eles fizeram muitos padres fechar tudo e deixar os fiéis sem missa. Porque o ativismo é uma tentação. O ativismo, ele dá satisfação em si mesmo, né? Porque você, quando age, põe a mão na massa, você tem o quê? Satisfação, tem sentido de recompensa, porque você está trabalhando. O que é o problema do acampamento? É justamente que é um ativismo ali. Eu vou trabalhar como anjo no acampamento. Você se sente útil. Então você está ali, está na cozinha, você está com... Ali ninguém percebe que está perdendo horas de sono, o pessoal dorme tarde, dorme mal, o pessoal ali dorme no chão, mas todo mundo está num clima de alegria, num clima de efusão emocional, porque está servindo. Eu estou servindo a Deus, eu estou aqui, acorda de madrugada, vai lá, ajuda as pessoas. Aí vê as pessoas chorando em momentos de efusão, de pentecostalismo ali, você sente recompensa ali. Você acha que, não, isso aqui é muito bom, isso aqui é o céu. E aí você está ali, mas... De fato, quando você lê qualquer obra de santo ensinando a ter uma vida piedosa, você não vê nada disso na recomendação do santo. Você vê, na verdade, condenações a isso. Você lê São João da Cruz, ele nem toca de longe nesse assunto. Ele fala, nunca peça para Deus te dar visões místicas. E ele era um dos maiores místicos da igreja. Ele fala no livro lá do Subida do Monte Carmelo, peça, se possível, pelo amor de Cristo, para ele não te dar visões místicas. Peça para passar longe de coisas sobrenaturais. Ele pedia, e ele tinha um monte disso aí. Não, mudar aquilo espiritual. Né? Olha o que ele está recomendando. Porque, não, peraí. Eu vou oferecer para você do que eu tenho. Pela lógica humana. Se eu gosto de vender, eu vou querer que você venda também, que você compre, não sei, coisas do mesmo ramo. Se eu sou um místico, eu vou querer difundir misticismo para todo lado. E ao contrário. Ele fala, nunca peça isso aqui. Aí fala, não, mas você é um místico. Nem toca nesse assunto, nem me fala isso, senão você vai me tentar. Não quero saber disso. Então aí, o que acontece? Então a gente tem que buscar... entrar na linha da sese, né? Que na verdade a mística também era o quê? A união da alma com Deus. É a união da alma com Deus. Os fenômenos que vem disso, que Deus manifesta nos santos, não vai acontecer com todo mundo, ainda que a pessoa seja graça. Um grau mais único com Deus do que talvez até aquele santo que você manifestou isso, entendeu? Então talvez esse desejo de aparecer fenômenos, que aconteça um milagre, é uma compreensão errada do que é mística também. O que realmente importa. O que importa é você estar unido com Deus. Se vai vir algum milagre a partir disso, é da vontade dele, é lucro, né? Sua ou de alguém, ou para sua glória, cara. Acabou. Que nem como é que é o nome daquele mago? Não tinha um mago, Simão? Simão Mago, foi o primeiro herege gnóstico, acho. Ele chegou, é ele que falou assim, ele viu, olhou assim, ele estava bonito, mas aí São Pedro condenou ele, uma coisa assim, condenou a sua heresia, e ele caiu e até morreu. Mas eu falo assim, aquela passagem que eu acho que foi ele, né, que... O Simão Mago ele era herege, porque ele defendeu o gnosticismo, se alguma coisa errada. Mas ele viu os apóstolos expulsando demônios, ele achou fantástico, porque ele era mago. Era da bruxaria, fazia a macumbaria dele. E aí ele começou a levitar, né? Aí ele viu aquilo, aí ele falou assim,
Opa! Aí ele chegou num endemoniado, na escritura, não sei se na carta de São Paulo, onde que está, Atos dos Apóstolos, será? Acho que é em Atos Apóstolos. Acho que em Atos, né? Aí ele pega assim, eu te expulso em nome daquele Jesus de Paulo. Olha, chega, parece comédia, né? Nossa, eu não acredito, tá isso na escritura, tá assim, né? Ele chega e te expulsa em nome do Deus de Paulo, de Jesus de Paulo. Aí o demônio dá uma resposta para ele que parece assim que, nossa, improvável. Ele fala assim, eu conheço Jesus e conheço Paulo, e tu quem és? E ele voa em cima dele e dilacera-o e mata ele. Então não sei se é o Simão. Mas a morte dele não é em outro caso, porque eu sei que o Simão Mago estava levitando, que ele era de fato um bruxo e defendia Isso eu não lembro. heresias, e São Pedro parece que o repreende, é São Pedro que repreende. E aí com isso ele cai dessa levitação, uma coisa assim, e ele morre desse ar, uma coisa assim. Eu sei que nessa o demônio voa nele e fala assim, e estraçalha ele. Ou seja, fala assim, olha aí, Quem é você para mim, mano? Ele fala, eu conheço Paulo e Jesus, mas e você quem é? Olha a resposta do demônio para alguém tentando dar uma de bom, querendo expulsar. Aí tem vários exorcismos históricos, principalmente aquele padre Gabriel Amor, tem uns livros dele que relatam umas coisas parecidas, assim. Fala que muitos exorcismos, as pessoas tentam exorcizar, o demônio zomba. Assim, você não é padre para me tirar daqui. E aí começa a cuspir, fazer um monte de palavrão e falar outras línguas na frente da pessoa. Às vezes começa a até levitar na frente dela, começa a cuspir prego, faz uma arruaça. É uma coisa horrível. E aí quando chega padre e bispo, aí ele começa a se contorcer e começa a ficar quieto. Ele não fala nada. Quando tá as pessoas lá, eu vou rezar, Maria chega, sai, demônio, não sei o quê. Aí começa a dar risada, começa a falar com a pessoa, você não é padre, lá, você não tem sacramento, sua mão não tá nada, sua mão tá suja, começa a falar o pecado da pessoa e tenta entrar na cabeça. E por isso que os exorcistas falam, se tiver numa sessão, nunca deixa o exorcista fazer e não fala nada, só reza ali, ajuda a rezar um rosário junto, mas não tenta entrar em comunhão com ele falando. Porque Simão Mago, na verdade, é ele que viu o termo simonia, porque ele viu os apóstolos impondo as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo, e aí ele deu dinheiro para que ele desse esse poder para ele também, pediu para São Pedro. Queria São comprar, Pedro né? Condenou. São Pedro até o amaldiçoou. Sim, é verdade. Por causa da maldade dele. E aí pediu para ele se arrepender desse seu pecado, sua iniquidade. E aí Simão Mago fala que tudo isso que você tenha falado que não cai sobre mim, uma coisa assim. Mas eu não sei se depois aparece ele morrendo ou algo assim. Mas é essa história. Mas é dele que veio o pecado simonia, o nome. Simão você Mago. vê, né? Então, e aí que tá. Ele queria o sensacionalismo para ele, né? E sendo que para ele Deus nega. E para os apóstolos, quando Cristo estava lá e não podia entrar numa região lá, aí eu acho que São Pedro, quem era o Boanerges, né? O Boanerges, filhos do trovão. Senhor, quer que a gente faça fogo descer do céu? Aí eles não, basta por enquanto, deixa quieto. Aí vão para outra região. O Senhor, quer que a gente pede para o fogo descer? Tão simples assim, a gente vê, nossa Senhora, olha como é que era o nível, né? Como que era a intimidade com Deus. Era uma coisa absurda, né? Do ponto de vista do espetáculo, né? Uma coisa assim que se a gente visse, ia ficar assim, sem palavras, talvez a gente desmaiava vendo uma coisa dessa. Uma coisa fora do esquadro, da expectativa, do nosso horizonte de expectativa. Imagina uma coisa assim, o próprio Padre Pio, qualquer um que está mais próximo da gente já era um absurdo levitar, ficar parado rezando no sacrário ali, parado no ar, e as pessoas olhavam assim e falavam, o que está acontecendo? O que é isso? Aí ficava horas, aí começava a descer devagarinho até voltar. Padre Pio, umas 2 horas em transe na missa, né? Parava ali, não conseguia. São José de Cupertino também, né? O santo que levitava muito. São Felipe Neri. Quem que era? São Felipe Neri também? São Felipe Neri também. Ele, né? Santa Teresa d'Ávila. E ela falou no livro da vida, quando ela ensina os 4 graus de oração, ela fala que quem tiver no 4º grau, ou no 3º, vai ter um momento em que a alma vai estar mais habituada, a graça vem mais fácil, só que também tem que tomar cuidado para não pela imaginação, não tentar dar um salto e tentar alcançar o que o Espírito Santo pode fazer de livre e espontânea vontade dele. Por exemplo, está lá rezando, aí de repente vem imagens inexplicáveis na imaginação, e aquilo dá um gozo para a alma, e a pessoa ela diz que ela sente uma ausência benéfica de si. Não é uma diluição como nirvana budista, que faz e entra no vazio. Não, ela diz que é uma diluição que dá uma plenitude de eu. Dá uma sensação de você estar pleno de si. Você está em todas as partes do corpo e como se você estivesse junto com o cosmos inteiro. Uma coisa assim, ela sente expandir a alma e naquele momento ela diz que vem uma tentação de, pela imaginação, tentar dar um pouquinho mais para cima. Tentar puxar mais, quero mais. Fala, não faça isso quando estiver no 4º grau de oração. Deixa que isso aí é o piloto automático do Espírito Santo. É ele que está fazendo essas coisas. Aí depois ele te solta e você volta para a realidade. Mas não mexe com isso, ela fala. E São João da Cruz era amigo dela. Então, já linkou uma coisa na outra. Esses santos místicos eram os que mais admoestavam contra pedir visões.
É eles, não são os outros que falam sonhando, não sei o quê, que nem Santa Teresinha, que nunca teve nada místico, nada, e nem pedia pra gente ter, e também, mas Santa Teresa e São João é um exemplo clássico, né? A gente vê que, ó, cuidado com isso aí. E também, para fechar, aquele livro Nuvem do Não Saber, se não me engano. Esse eu não conheço. O Nuvem do Não Saber é de um autor anônimo, que eles acreditam que era da Igreja Oriental. É um tratado de ascese. De práticas assim, Mas os orientais católicos ou É. os ortodoxos? Eu não sei se... Foi antes do cisma, depois, enfim? Agora eu não tenho certeza, não saber se ele era ortodoxo ou não. Mas eu sei que eu acho que ele é oriental. E aí ele fala assim no começo do livro: esse livro, se você não fizer tal coisa no comecinho, você nem compensa ler esse livro mais. Uma coisa assim que ele já fala. Então, Não, assim, cartuchos. Provavelmente da Ordem dos Cartuchos. Ah, isso, provavelmente da Ordem dos Cartuchos. É Tava na ocidental, introdução. na verdade. É, o que eu tô Cartuchos pensando era o ocidentais. São João Crisóstomo, tô com ele na cabeça. É a Nuvem do Não Saber, e ele tem essas práticas, e eu peguei realmente a primeira página, eu tentei acompanhar ali, é como se fosse um doutorado em espiritualidade. É muito profundo, é muito puxado, porque é como se você pegar um tratado de medicina, só médico vai entender, porque é coisa deles, da linguajar de quem está lá, já fez o curso, preparou. Você pega um tratado desse, ele está falando de termos assim que parece que você entende, mas ele está se referindo a experiências que só os avançados que têm. Então você lê e fala, mas do que ele está falando aqui? Parece que é tão fácil. E não é porque a pessoa que está naquele nível, ela já tem uma intimidade com aquele jeito de viver a vida de fé. Ela já não tem mais dificuldade com o jejum, com a abstinência, com a mortificação, com a humilhação pública. Ela já está assim, pacífica ali, já está manciada, né? Já levou bordoada e abaixou a cabeça para Cristo. Então ela já está assim, na humildade. Agora a gente lê aquilo ali, neófitos nessa situação, fica assim boiando. Fala, nossa, que coisa, li, parece tão difícil, né? Mas é assim. Então vamos pedir, então, né, rezando aqui, para que Nossa Senhora passe à frente e infunda em nós a graça de compreender isso aqui com a maior profundidade possível e pôr em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós, São José de Anchieta, rogai por nós, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, rogai por nós. que recorremos a vós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Maria, até mais.